Oi gente, tudo bom? Meu nome é Igor Boy, eu sou videoartista e fotógrafo aqui de São Paulo e eu tô aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre as possíveis relações entre vídeo e teatro. Nos últimos anos esse tem sido um campo no qual eu tenho me aprofundado, seja em pesquisa ou em trabalho. Eu tenho desenvolvido algumas experiências com alguns grupos de teatro daqui de São Paulo. Então eu tô aqui hoje para falar para vocês, compartilhar com vocês um pouco dessas minhas experiências, mas também trazer alguns exemplos de outros artistas que acho que desenvolveram muito bem essa relação. Então, bora lá! Eu sempre gosto de começar as minhas aulas sobre esse tema trazendo um trabalho de uma videoartista islandesa chamada Steinja Vasuka. É uma videoarte de 1978 e se chama Violin Power. Eu vou apresentar 30 segundos dela aqui para vocês e a gente já volta a conversar. Devem estar se perguntando o motivo de eu trazer um trabalho que não tem nada a ver com teatro aqui para vocês. Antes de responder essa pergunta, eu vou explicar um pouco do aparato técnico que envolveu a produção dessa obra. A Steinja desenvolveu um sistema de captação de som que ele influenciava diretamente no que era registrado pelas câmeras. Ou seja, de acordo com a maneira como ela tocava o violino, um sinal ele era emitido e passava por uma máquina que interferia diretamente na captação de imagem. Eu acho que isso é muito interessante porque mostra um entrelaçamento completo entre essas duas artes, que são o vídeo e a performance, de uma maneira que um não existe sem o outro. O vídeo ele só existe por conta da performance e a performance, por sua vez, ela só existe enquanto vídeo. Esse lugar de entrelaçamento, de interdependência é o que me interessa. E é a maneira como eu gosto de tentar imaginar a relação entre vídeo e teatro. O vídeo no teatro ele pode ser utilizado de diversas maneiras, desde um aparato cenográfico até como elemento dramatúrgico. Existem inúmeras possibilidades, acho que não existe uma maneira certa ou errada, mas sim usos mais e menos potentes dessas relações, de acordo com o que a gente quer contar. Para adentrar mais nesse assunto, eu vou trazer mais um exemplo para vocês, o espetáculo Repetição, Histórias do Teatro, do diretor suíço Milo Hall. O espetáculo ele narra um caso real de um crime recriado por atores e atrizes profissionais e não profissionais. Durante a primeira meia hora, o que acontece é basicamente a encenação de um teste de elenco com aqueles atores e atrizes através de uma câmera. Nesse primeiro momento, eles falam deles e do possível papel que eles poderiam desenvolver dentro da trama. Até aí, a câmera ela desenvolve um trabalho puramente documental, e nós, como público, passamos a entender a lógica daquele instrumento ali. Até que por volta dos 35 minutos de peça, a gente toma uma rasteira. Nesse ponto começa o segundo grande momento da peça, que é uma encenação do crime em si, e com um simples movimento, o papel da câmera ele se transforma completamente. O operador de câmera ele começa a filmar um ator, e pela lógica que já estava estabelecida, nós, público, pensamos que o que a gente está vendo ali na tela é uma reprodução do que a gente está vendo no palco. Mas conforme ele se afasta, o que a gente vê é isso aqui. Le lendemain de la mort d'Ihsan Jarfi, c'est l'anniversaire de sa mère. C'est un dimanche d'avril ordinaire, ciel gris au-dessus de Liège. Il fait un peu froid, mais c'est quand même le début du printemps. Comme chaque soir, vers 23h, avant de me coucher, je promène mon chien. Essa cena ela muda completamente o papel da câmera ali. E por isso que eu digo que nós, como público, tomamos uma rasteira. A filmagem ela não é mais uma simples reprodução, ela passa a trazer um novo elemento. Nesse caso, um cachorro que acompanha o ator de uma cena pré-gravada. E a partir daquele ponto começa a se desenrolar um jogo intenso entre o que é gravado e o que é ao vivo. E essa dualidade se relaciona diretamente com a dualidade estruturante da peça, que é um jogo entre o que é realidade e o que é ficção, entre quem são os atores e quem são os não atores, que por morarem na cidade onde aconteceu o crime se relacionam mesmo que indiretamente com aquele acontecimento.
Bom, para continuar a aula eu quero trazer mais alguns exemplos rápidos dessas possíveis relações entre vídeo e teatro, começando com o espetáculo E se Elas Fossem para Moscou, da Cristiane Jatahy. Nele, o público era convidado a escolher entre o cinema e o teatro. De um lado, uma peça sendo apresentada por um elenco ao vivo com a presença em cena de câmeras operadas pelas próprias atrizes e atores. Do outro lado, um filme editado ao vivo a partir do registro feito por essas câmeras. Um elemento muito interessante desse trabalho, para além dessa dupla experiência que ele proporcionava, era a maneira como ferramentas narrativas do cinema eram utilizadas dentro do teatro. Então, recursos como flashback, que é quando a gente traz uma narrativa do passado, ou voice-over, que é quando a gente vê uma imagem enquanto escuta a voz de uma personagem narrando a história, eram utilizados sem que isso interferisse em nada na experiência do espectador que assistia a peça. E daí, falando sobre cinema, outro ponto que eu sempre gosto de trazer nessas aulas é a possibilidade da gente pensar o vídeo para além da tela. Nesses dois casos que a gente acabou de analisar, o vídeo está sendo apresentado através de uma tela branca tradicional. Agora, a presença do vídeo ela pode se estender para um dispositivo cênico, como acontece no espetáculo que eu participei, que se chamava As Mãos Sujas, em que tudo que eu filmava era transmitido por um painel de LED, com formato de fotografia 3x4 que se movia pelo cenário. O senhor insiste em continuar puro? O que é? Ousa, cala a boca! Eles são os mesmos que vinham à casa de meus pais, as mesmas bocas monótonas, frívolas. Vê se cala. Eles me perseguem até aqui. Eles vão se espalhar por toda parte, vão contaminar tudo. São os mais fortes. Olha, escuta aqui. Ele não terá um partido atrás dele para essas armações. Não contem com ele. Ele não terá um partido atrás dele! Não tem importância, senhores, é uma reação estritamente pessoal! Sim, mas esses gritos são tediosos. Não se pode pedir ao seu guarda-costas que retire esse homem daqui. Ele vai sair por si mesmo. Encosta -me. A gente pode também pensar em estruturas menores para a apresentação do vídeo, como acontecia no espetáculo 887, idealizado pelo diretor e ator canadense Robert Lepage, em que um único elemento cenográfico, praticamente uma caixa de surpresas, se transformava ao longo do espetáculo através do vídeo, apresentando novos cenários e novas narrativas. Bom, seria difícil falar das relações entre vídeo e teatro sem considerar a pandemia. As experiências sobre essas possíveis relações elas se ampliaram muito nesse período. Mas, novamente, assistindo a espetáculos online e outros experimentos, eu me fiz a mesma pergunta de antes. O que está sendo feito efetivamente desenvolve um entrelaçamento dessas duas áreas? Muitas das coisas que eu vi foram, digamos, teatro filmado, adaptado às circunstâncias mais diversas. Então, as atrizes e atores, eles estavam em casa ou eventualmente no palco e se encontravam com o público e até mesmo entre si através de plataformas como Zoom, YouTube e outras. Mas a câmera, na maioria dos casos, me pareceu um instrumento de conexão, ou seja, uma extensão do olhar do público para essa situação de isolamento. Mas o que estava sendo feito ali ainda era, mesmo que numa versão adaptada, teatro. Eu acho isso incrível porque abriu uma possibilidade de uma pessoa, por exemplo, lá do Amazonas, assistir um espetáculo daqui de São Paulo. É algo que seria muito difícil, até então, pela logística que envolveria levar uma estrutura desses trabalhos de um lugar para o outro. Por outro lado, pensando no sentido de linguagem, eu acho que a gente perde um pouco das potencialidades que poderiam ser exploradas com esse instrumento que é o vídeo. Para entrar mais nesse assunto, eu vou trazer mais um exemplo. O exemplo do grupo Magilute, de Recife, que no período da pandemia desenvolveu um trabalho incrível chamado Tudo que Coube numa VHS. Nesse trabalho, o espectador ele agendava um horário, recebia uma ligação nesse horário de alguém do grupo,
E a partir dessa ligação, ele era conduzido por essa pessoa através de diversos aplicativos como WhatsApp, Spotify, Facebook, entre outros, para acompanhar a narrativa, seja ouvindo uma música, recebendo uma mensagem, vendo alguma imagem, ou seja, de uma maneira completamente virtual, esse público ele era conduzido por um intérprete a vivenciar uma experiência única. E o que é isso se não um entrelaçamento completo do fazer teatral com os meios digitais? O mais interessante é pensar que, através de todos esses aplicativos que foram espaços de comunicação e de interação nesse período pandêmico, o grupo conseguiu desenvolver uma experiência que se aproxima muito do que é a experiência teatral. Então, se você está vendo esse vídeo é que provavelmente eu morri. Para fechar essa parte da aula, eu quero trazer um último exemplo de um trabalho que eu participei chamado Parede de Dentro, do grupo 28 Patas Furiosas. Esse trabalho ia acontecer em dois grandes espaços, a plataforma do Zoom, com atrizes e atores dentro de casa, e a sede do grupo, onde um contra-regra agia. A peça ela começava ao vivo na sede do grupo, passava por uma cena pré-gravada no Zoom, voltava ao Zoom numa cena ao vivo e depois voltava à sede do grupo numa experiência pré-gravada. Esse jogo entre o que é ao vivo, que digamos é um dos principais elementos do teatro, e o que é gravado, apresenta uma potência no entrelaçamento justamente por trazer um dos principais elementos do vídeo, que é a edição. Ou seja, dois dos principais elementos de cada uma dessas áreas se unem e novamente o que se atinge é uma videopeça que só existe nesse suporte. Ela não pode ser transportada para o teatro, assim como ela também não existe sem o agora. Quantas vezes me perdi observando outros prédios tendo como plano de fuga, plano de fuga, plano de fundo, plano de fuga. Uma coisa ou outra. Não se pode ser mais de um no mesmo instante. Pode ser mais de um no mesmo instante, no mesmo espaço. Para finalizar a aula, eu quero trazer algumas ferramentas de edição para que vocês possam pensar o vídeo a partir desse elemento que é tão único dele. A primeira ferramenta é a utilização de uma câmera reversa, colocar a imagem de trás para frente. A segunda é escrever sobre a imagem. A terceira é usar sobreposição de imagens, misturar duas imagens completamente diferentes. A quarta é experimentar a janela em que o trabalho está sendo apresentado. A quinta é trabalhar a saturação ou falta de saturação de uma imagem, o preto e branco. A sexta é desvincular o som da imagem. Então, enquanto eu vejo algo, eu ouço alguma coisa que é completamente distinta do som óbvio do que seria aquela imagem. A sétima é a inversão da perspectiva de uma imagem, deixar ela de ponta cabeça ou deitada. A ideia dessas ferramentas é que com o uso de uma delas, ou com combinação de mais de uma delas, vocês possam pensar o vídeo de uma maneira diferente para experimentos no teatro. Nos créditos desse vídeo, eu vou deixar sugestões de programas gratuitos para computador e celular, onde vocês possam trabalhar essas experiências. E lembrando que qualquer câmera, seja de celular ou mais profissional, é um instrumento possível de trabalho. Bom, acho que por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todo mundo que me acompanhou até aqui e espero que esses comentários tenham de alguma maneira colaborado para pensar possibilidades dessa relação entre o vídeo e o teatro, seja para experimentos online ou para quando tudo isso passar e a gente poder voltar aos palcos.